Mais uma vez, bom dia a todos. Meu nome é Rosângela Martins, eu sou professora de Educação Física, especialista em psicomotricidade. É com muita satisfação que a Rede de Amigos de Rio Bonito recebe todos vocês nesta manhã para desfrutarmos de informações e trocas de experiências sobre um tema tão complexo que é o autismo. Antes de eu iniciar a palestra, eu faço um convite ao nosso representante, a pessoa que está à frente da Rede de Amigos, José Romagnoli. Por favor, ele não mede esforços para que esse evento acontecesse. Por favor, José. Bom dia, gente. Eu queria inicialmente também agradecer aqui a Irma, que ela abraçou esse dia de hoje desde o momento que ela viu esse vídeo e ela começou a fazer as camisas. Eu acho que uma coisa legal, eu participo de eventos, às vezes no meu trabalho, eu acho que a camisa é um negócio que tem um efeito do tipo vista a camisa, né? Então a pessoa veste a camisa e aí as coisas começam a acontecer. Então a Irma também, ela foi incansável para correr atrás desse negócio da camisa, foi para lá, para cá, arranjando gente no comércio. Hoje tem gente no comércio usando a camisa. Eu vou falar um pouco mais disso aí. E a Rosângela, que está imbuída sempre de participar desses movimentos, de ajudar, de participar aqui. Eu agradeço a Verônica, minha esposa, que está agora com meu filho, e que ela também é incansável nessa questão. Ela dá apoio, participa, procura, busca. Ela deu algumas informações valiosas para as palestras, os relatos, o filme. Então, assim, e todas as outras pessoas que estão nos apoiando, o Galileu, que é nosso companheiro, amigo, que está aqui, a Nilce, que está lá no café, e o Fluminense, aqui o Esporte Clube Fluminense, o Marinone, que dá sempre uma força para a gente. Então, eu quero agradecer um agradecimento inicial a todo mundo, a vocês que estão aqui, que conseguiram já chegar cedo no sábado de Rio Bonito. Eles sabem que isso é difícil, mas a data e o horário são coisas difíceis de você conseguir. Se marca no meio de semana, todo mundo trabalha, se marca no final de semana, se deu sol, já fica difícil. Mas está um céu azul, como o azul do movimento hoje, né? Bom, vou falar um pouquinho sobre qual é a ideia do dia de hoje e qual é a ideia dessa rede de amigos que Rosângela falou. Bom, o dia de hoje é chamado Dia Mundial da Conscientização pelo Autismo, né? A rede de amigos, na verdade, ela é baseada um pouco numa ideia que eu aprendi em comunidades de software, que desenvolvem software livre. São programas de computadores que as pessoas desenvolvem voluntariamente. A ideia de rede está mudando os conceitos das empresas no mundo. As pessoas antigamente pensavam só hierarquicamente, o chefe, o diretor. Então as coisas andavam devagar. Quando se pensa em rede, se pensa em pessoas que têm nível hierárquico igual e que podem, em determinado momento, fazer a diferença. Então, quando você pensa numa rede, você não precisa, para ter uma ideia, ser o chefe, porque em geral nas empresas é assim. A ideia tem que vir do chefe, mesmo que seja sua. Em empresas grandes, então muito grandes, maior ainda. Mas a rede, ela tem essa ideia de uma pessoa só desmontada, ela tem uma força. Agora 20, 30, 40 pessoas têm uma força muito maior. As maiores redes mundiais hoje estão se fazendo assim. Redes sociais, redes de relacionamento, estão todas elas sendo montadas através de voluntariado. O voluntariado é uma voz no mundo inteiro. Pessoas que você não entende por que dedicam o seu tempo por uma causa. O que elas ganham com isso? Algo que o dinheiro não paga, algo que é muito mais forte. Então a nossa ideia dessa rede aqui em Rio Bonito é: puxa, tem tantas famílias, tantas pessoas que têm determinadas dificuldades, e
falta para elas informação, falta para elas um contato, falta para elas uma outra pessoa que possa chegar e dizer: pô, eu já vi isso. Tem uma lei que diz isso. Tem um monte de coisas que a gente não sabe. Por exemplo, que uma criança especial pode entrar num parque de diversões ou num zoológico ou em lugares com direito aos pais também não pagando, nem ela nem os pais estão juntos. São coisas, são direitos que estão escondidos, estão às vezes até camuflados, porque a mídia não se interessa, porque não tem abrangência para a mídia, e nem as pessoas no parque de diversão não vão botar uma placa lá. Olha só, se você está com teu filho especial, nem você, eles não fazem isso. Então, a nossa ideia é começar a se encontrar, mesmo que não seja se encontrar para trocar experiência. E depois começa a surgir coisas como projetos, ideias, né? Coisas que podem começar pequenas, mas no pequeno você pode chegar a um movimento muito maior. O universo que ainda é tão descriminalizado, ainda é tão pouco enxergado, a gente consiga passar isso adiante. Nós temos então uma razão para estar aqui hoje. E eu vi em alguns blogs, em algumas sites de internet, pessoas perguntando: por que um dia para o autismo? Por que o autismo mundialmente tem um dia separado para ele? O que aconteceu com isso? Então, uma das razões de a gente estar hoje vestindo azul, do Cristo Redentor ter sido iluminado ontem de azul, do Empire State ter sido iluminado de azul, do Congresso Nacional ter sido iluminado, e cidades no mundo inteiro ter se vestido de azul e se iluminado, existe uma razão especial. Uma razão que hoje serve muito para o autismo, mas serve para qualquer outro tipo de enfermidade, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de coisa que a gente possa abraçar uma causa. Mas o autismo são dados alarmantes, que além de hoje você ainda não ter uma cura medicamentosa, existe uma pílula que a pessoa compra na farmácia e fala: essa aqui cura autismo. Como algumas outras doenças mentais e coisas parecidas. Mas ele é extremamente misterioso, porque a etiologia ainda é muito, o princípio, a causa, ainda é muito de mistério. As pessoas não sabem o que. Agora, recentemente, um grupo da Universidade da Califórnia, que tem liderança de brasileiros, começaram a pesquisar realmente uma coisa genética, onde o desenvolvimento do neurônio pode ter sido prejudicado. Mas por que ainda não se sabe muito bem. Mas até se tem um prognóstico futuro de que de repente você possa fazer geneticamente, por uma medicação, fazer um neurônio ficar sadio, voltar a ficar sadio. A ideia é essa e eles pensam nisso. Então essa fita, que é o símbolo mundial do autismo, essa fita ela é representada por quebra-cabeça. Quebra-cabeça significa justamente a questão do mistério que existe em torno disso. A ONU decretou, eu acho que foi, eu li em 2008, mas eu vi no vídeo de 2007, que passou ano. A ONU decretou esse dia, porque hoje o autismo é mais comum em crianças do que AIDS, câncer e diabetes juntos. A gente vai ver essa estatística que o Rosângela vai falar, são impressionantes. E o azul ficou sendo simbolizada a cor do autismo no mundo inteiro. Então o que a gente vai ver nesse evento hoje? Primeiro, o fato da gente estar aqui vestindo azul já é o evento. Mesmo que a gente não falasse nada, só apertasse, não tomasse um café, eu convido vocês depois a tomar um cafezinho, comer um biscoito. Mesmo que a gente fizesse só isso, já o evento está acontecendo. Tem gente que foi soltar bola azul em um lugar, balão não pega fogo. Foi, sei lá, foi à praia, se vestir de azul, com biquíni, marcou azul para a praia. Quer dizer, na verdade, quando você quer representar alguma coisa, basta para as pessoas uma cor.
basta uma vontade, uma mudança de hábito. Então, agora, vamos entender um pouco mais sobre o autismo. A Rosângela vai fazer uma breve palestra. Não é nada técnico, que as pessoas que não conhecem não precisam, é apenas uma palestra para que compreenda-se melhor um pouco desse tema. Bem, como o José falou, o nosso tempo é curto, o tema é complexo e vasto, e eu precisei sintetizar e tornar essa apresentação o mais breve possível. Autismo. Pode seguir. Conceito: o autismo é uma disfunção global do desenvolvimento, é uma alteração que afeta a capacidade de comunicação do indivíduo, de socialização e de comportamento. O restante não há necessidade da gente estar lendo. Então, as 3 áreas mais comprometidas no autismo é a área da comunicação, da socialização e do comportamento. Quanto à comunicação, muitas vezes ele apresenta dificuldade na linguagem oral. Muitas vezes essa linguagem não vem a se manifestar em alguns casos, não são todos. Quanto à socialização, ele necessita de uma pessoa, do outro, para que possa interagir com outras pessoas e com o meio a que ele está sujeito. Dificilmente ele vai tomar a iniciativa de pegar outra criança, pegar pela mão, sentar com essa criança, brincar com ela. Ele precisa normalmente de alguém que faça essa intermediação, que nós chamamos de estímulos. Quanto ao comportamento, esse é um dos mais agravantes, tá? Ele possui normalmente um comportamento que chamamos de inadequação. Por que esse comportamento? Chega a ter um descontrole, inclusive, como vamos ver à frente em um vídeo que o José vai apresentar. Quando o autista está sujeito a um ambiente diferente do habitual dele, quando ele foge às rotinas dele, ele tem uma sensação de medo imensa. Ele é cometido dessa sensação e ele não sabe lidar com essa sensação. Então ele se joga no chão, ele esperneia, muitas vezes ele pode até se bater. É muito importante que fique claro aqui que essa sensação, essa impressão de que ele está agredindo é involuntária. Ele não tem esse comportamento intencionalmente. Não existe uma intenção. Eu vou fazer isso para. Importante que eu quero colocar aqui é que as dificuldades, eu vejo todas essas áreas aqui do autismo que caracterizam, que são muito presentes e que inclusive fazem parte do conceito do autismo como dificuldades e não impossibilidades. É preciso que as pessoas pensem e repensem que dificuldades é diferente de impossibilidades. Existe possibilidade, sim, de minimizar todo esse comportamento, todas essas questões inerentes ao autismo, que inclusive o conceitua através de um bom atendimento, através de um tratamento adequado. Todas essas questões, elas passam a ser minimizadas. Está comigo, eu estou chamando as pessoas passarem para mim. Números impressionantes. O autismo afeta, em média, 1 em cada 110 crianças nascidas nos Estados Unidos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças.
Nós não colocamos aqui, mas existe também uma estimativa de 4, o autismo acomete 4 meninos para uma menina, de modo que essa síndrome ela está mais presente nos meninos. Etiologia, quais são as causas? Esse é o grande mistério. Todo mundo fala e pergunta a Rosângela, o que provoca o autismo? Ainda existem inúmeras definições acerca das causas do autismo. Uma recente descoberta de cientistas liderados por um brasileiro, ele está à frente dessa pesquisa, que trabalha na Universidade da Califórnia, conseguiu curar um neurônio de um autista ou de uma pessoa com a síndrome de Rett em laboratório, aumentando as possibilidades de uma futura cura do autismo, aumentando dessa forma a expectativa de uma possível cura no futuro do autismo. Estamos torcendo para que isso venha acontecer. Espectro autista. Vejam bem, o que é espectro autista? São os diversos modos de manifestação do autismo. Vamos explicar um pouco melhor, mais forte, e gradativamente ela vai se tornando mais suave. Isso representa que, em casos de comprometimento severo, que são os casos mais graves do autismo, as manifestações são mais intensas, elas são mais fortes. À medida que o comprometimento vai se tornando mais leve, as manifestações também são menores, diminuindo de acordo com o grau de comprometimento, tornando-se leve. Essas manifestações elas diminuem a tal ponto de muitas vezes tornarem-se imperceptíveis ao olho do leigo. Você acha aquela pessoa como Mozart e Einstein. Veja bem, eram pessoas com um comportamento assim um pouco diferenciado, mas que ninguém suspeitava que eles poderiam ser um Asperger, ou que eles estivessem dentro do espectro autista. Ok? Então esse é o espectro autista, são as diversas manifestações do autismo. Só um detalhe, Dustin Hoffman não é autista, não, aqui foi o Brain Man. Você colocou aqui. Características do autismo. Gente, essas são algumas das características do autismo, e que fique bem claro aqui que nem todas as pessoas com autismo apresentam essas características, ou na mesma intensidade. Algumas apresentam, umas não apresentam, outras. Então vou começar a falar um pouco de cada por conta do nosso tempo. Dificuldade de relacionamento com outras pessoas. Isso foi falado inicialmente, que ele precisa normalmente, pelo menos inicialmente no tratamento, da intervenção do outro para que ele possa se relacionar com o meio social. Riso inapropriado é um riso que vem do nada, de repente ele está rindo, como também muitas vezes vem um choro do nada. E que as pessoas que trabalham com autismo ficam, por que está chorando? Da onde vem esse choro? Eu fiz alguma coisa? Aconteceu algo? É um choro próprio da síndrome. Pouco ou nenhum contato visual, também relativo. Posso citar o exemplo de Marcos? Marcos sempre teve um contato visual muito intenso. Confiamos, Giuseppe, né? E outras crianças. Posso citar mais um exemplo? Posso? Antônio, desde pequeno, desde os 2 anos de idade, sempre olhou. Ele pode estar distraído, mas você falar, olha para mim, olha, ele te olha, ele mantém um contato visual. Então não sigam a lista, senão para todos, tá? Aparente insensibilidade à dor. Por que o autista ele apresenta
uma menor sensibilidade à dor. Nós temos um hormônio chamado serotonina, todos nós temos esse hormônio, e esse hormônio ele é responsável pela sensação anestésica, ele é responsável pela diminuição da dor. E no caso do autista, ele tem em maior quantidade esse hormônio no seu sangue. Isso não quer dizer que ele não sinta dor, tá? Mas aí você vai ver que ele sente um pouco menos que o normal, diga assim. Preferência pela solidão. Não é sempre a preferência pela solidão. O autista, ele gosta de ter os momentos dele, talvez de uma forma um pouco mais intensa do que nós. Eu conheço pessoas que gostam de viver um pouco mais quietas, e nem por isso elas estão dentro do espectro autista ou sejam autistas. Então, qual a função da gente aí? Chegar lá, também dá o tempo dele, né? Não pode ficar o tempo todo, vem fazer isso, vem fazer aquilo, que nem a gente gostaria que fizesse isso. Eu não gostaria, quando eu estou no meu canto, eu gosto que me deixem ali. Eu preciso disso para me refazer. Relação de objetos, vocação de objetos. Realmente eles têm uma preferência. Atrai, é fascinante pegar rodinhas de um carro. Vocês podem ver algumas vezes autistas brincando com o carrinho, mas ele não está atento ao carrinho como um todo. Ele se prende, ele se fixa ao movimento rotativo da roda. Nem sempre ele pega o carrinho ao contrário e mexe a roda. Às vezes ele fica deslocando o carrinho de um lado para o outro, mas a atenção dele está mais presa ao movimento rotativo das rodinhas. Inapropriada fixação por objetos. Acabei de falar, né? Não só pelo movimento que esse objeto proporciona, provoca, mas também por objetos. Eles são seletivos. Eles gostam de alguns objetos e ficam um bom tempo manipulando, usando esse objeto, que a gente chama de forma inapropriada porque eles ficam fixos. Hiperatividade ou extrema inatividade. Hiperatividade é um comportamento daquela criança, aquela pessoa que não para, não consegue ficar no lugar, tem um comportamento hiperativo, que a gente chama de agitado. Mas vejam bem, eu me prendo aqui nesse item por conta de que o que provoca essa hiperatividade é a falta de organização. Vocês imaginem, todos nós temos uma rotina na nossa vida, pelo menos na parte da manhã. Nós acordamos, alguns vão ao banheiro, outros fazer suas necessidades fisiológicas, outros vão escovar os dentes antes do café da manhã, outros tomam café da manhã antes de escovar os dentes. Essa rotina, ela acontece de forma automática, automatizada diariamente. Vocês imaginem se nós tivéssemos que cada dia, ao acordarmos, temos que fazer coisas diferentes, como seria a nossa cabeça? Um dia você já acorda e vai trabalhar e escova os dentes. Outro dia você acorda e vai almoçar ao invés de tomar café. Como é que seria nosso emocional? Nós ficaríamos agitados. Nós ficaríamos desorganizados. E isso acontece com o autista. Daí a necessidade de estabelecer, de estruturar um ambiente para que ele possa ter uma rotina. Ok. É que esse assunto ele é encantador. A extrema inatividade, ou seja, ele se prostra, ele fica ali esperando que você faça por ele. Não é que você faça com ele, não. Ele é capaz de pegar na sua mão, ele quer esse controle. Ele vem aqui, ele pega a minha mão, leva a minha mão no controle. Então, qual o procedimento? Você pega na mão dele, segura na mão dele, leva a mão dele a pegar. Então, essa é a inatividade que precisa dos estímulos.
Ausência de resposta aos métodos normais de ensino. Eu vou acelerar um pouquinho por conta do tempo. Insistência em repetição, a resistência a mudanças, porque o novo apavora. A Temple Grant, ela no relato, ela é uma PhD, uma autista de alto desempenho, e ela conta a experiência dela. Ela diz que o mais forte nela é o medo do novo, o medo de sair da rotina. É angustiante. Por isso a resistência à mudança. Se você está preso a uma rotina, se você vai mudar para aquela rotina, você tem medo, e a reação deles é diferenciada da nossa. Não tem real medo do perigo, realmente. Adoram lugares altos, atravessam, tem um equilíbrio. Nossa, parece que eles foram treinados por acrobatas, porque eles têm um equilíbrio incrível. Depois vocês podem entrar em um site e ler um pouco mais. Ecolania. Ecolania é uma fala utilizada pela grande maioria dos autistas. Não é uma fala comunicativa, ela é repetitiva, ou seja, ela repete o que eu falo. Eu falo, bom dia fulano, ele vai me dizer, bom dia fulano, como vai, tudo bem? Aqueles que têm a linguagem oral manifestada vai responder, como vai, tudo bem. Então é ecolania, ressaltando que não é para todos, tá? Recusa de colo ou afago. É muito relativo, porque tem uns que adoram carinho, depende desse contato corporal. Existe no autismo dois aspectos a nível de sensibilidade, que é hipossensível ou hipersensível. Existem toques, por exemplo, suaves, que irritam. A sensação é de espetar. Ele faz esse movimento. Não é que ele não queira se relacionar com você. Aquele toque que você está dando nele não é agradável, porque ele tem uma sensação diferente da tua. Mas se você, de repente, apalpar um toque com uma pressão um pouco maior, geralmente é esse toque que eles dão preferência, eles vão curtir serem tocados. Quer falar algo, José? É algo. A Temple Grant, por exemplo, ela diz no livro dela que o contato com determinadas coisas, não só com as pessoas, mas como, por exemplo, ela não gostava de meia de lã. Ela achava insuportável, ela chorava muito, e a mãe dela não sabia até descobrir que aquele toque, o contato da meia. Eles têm uma hipersensibilidade em alguns dos seus sentidos. Às vezes a audição, meu filho tapa os ouvidos sempre. Qualquer coisa um pouquinho mais irritante, ele está tapando os ouvidos. Então isso é um fato. Ok. Às vezes nós trabalhamos com crianças, pessoas autistas, no momento do banho, eles adoram água. Mas vai tomar banho, está gritando embaixo do chuveiro? Como que ele adora a água se ele está gritando embaixo do chuveiro? Sabe por que ele está gritando embaixo do chuveiro? Porque aquela água que cai de cima, cai com pontadas. Você pega um chuveirinho e dá para ele. Ele vai adorar esse banho. Você o coloca numa piscina, então na verdade ele não tem aversão à água. Ele não gosta daquele tipo da água, da maneira como aquela água está caindo sobre o seu corpo. Vamos lá. Age como se estivesse surdo. Alguns até possuem um grau de comprometimento auditivo, mas ele precisa ser estimulado. Chega, fala com ele. Dificuldade de expressar necessidades. Aí que vem o descontrole, o acesso de descontrole. Esse acesso de descontrole foi o que eu falei logo no início desse item,
desse conteúdo aí, desse tema, que muda a rotina, a resistência à mudança, e ele acaba realmente reagindo dessa forma. Quanto tempo eu tenho aí, José? Pegando ali? Joia, isso aqui eu vou tirar de letra. Vamos lá. Mitos. Que até um tempo atrás acreditava como verdade absoluta. E que, graças a Deus, com as pesquisas, com o avanço das pesquisas, tornaram-se mitos. Os autistas têm um mundo próprio. Isso é um mito. Ele quer participar do seu mundo. Depende de como você vai inseri-lo nesse mundo. Todos os autistas são super inteligentes? Não. Nós temos vários níveis, temos inclusive abaixo da média. Tá? Autistas não gostam de carinho, falei lá atrás. Autistas gostam. Eu tenho autista que pega na minha mão. Ontem alguém, posso falar? Marcos pegou a minha mão, estava esperando o tio que estava demorando chegar à noite. Marcos está com 15 anos, ele pegou a minha mão. Eu estava sentado na janela esperando e eu fiquei próximo. Eu ia sair, ele pegou a minha mão e me trouxe para junto dele. Eu falei, bem, ele quer que eu fique próxima dele, eu vou ficar. Ele não queria dividir, ele queria dividir aquela ansiedade, aquele estado ansioso que ele estava esperando, aguardando o tio para passear de carro. E daqui a pouco ele pegou a minha mão, estava sobre o joelho dele e botou na cabeça. Eu falei, você quer carinho? Que bom, então vamos lá. E comecei a dar carinho no cabelo dele, já comecei a fazer reconhecimento da cor do cabelo dele, do tipo de cabelo que ele tem. Então, autistas não gostam de carinho. Autistas gostam de ficar sozinhos, nem sempre. Eles são assim porque não são amados. Absurdo. Eles podem não ser entendidos, compreendidos ou não perceber a forma como são amados, mas descarto. Autistas não gostam de pessoas, eles gostam à sua maneira, que não é a minha maneira, que não é a maneira de todos nós aprendemos a amar. Eles amam de uma forma diferente. Mães de autistas, pais de autistas falam, ele me usa, ele não me ama. Ele simplesmente me pega. Eu sou um objeto, realmente ele te usa como instrumento dele para agir no mundo, mas ele te ama do jeito dele. E em algum momento você vai perceber e ele vai te mostrar isso. Autistas autistas não entendem nada do que está acontecendo, absurdo. Eles têm a compreensão dele. É claro que eles precisam. Eles têm dificuldade de entender o nosso mundo, a nossa forma de falar com eles, mas isso não os incapacita, não os impede de passar a ter o entendimento dos fatos que acontecem ao seu redor. Diagnóstico. As áreas utilizadas para realizar um diagnóstico ou observadas toda observação clínica, ela parte dessas três áreas, tá? Comprometimento na interação social, até que ponto ele interage ou não na sociedade, no mundo. Comprometimento na comunicação verbal e não verbal, e no brinquedo imaginativo, que é aquele brinquedo, eu aprendi, eu seria um cavalo. Eu vou pegar uma vassoura e vou brincar nessa vassoura como se fosse o meu cavalo. Eles realmente têm uma grande dificuldade no simbólico, no imaginativo. Comportamento e interesses restritos e repetitivos, tá? Qual é o grau de comportamento restrito e repetitivo? Um diagnóstico preciso deve ser realizado por um profissional qualificado, baseado no comportamento, anamnese e observação clínica do indivíduo. Tratamento multidisciplinar. Podemos até acrescentar outros profissionais, mas esses são os mais solicitados. O neuropediatra, que vai indicar ao papai e à mamãe o psicólogo, o psicomotricista, inicialmente tratando-se de uma criança pequena, vai pedir o terapeuta educacional, também falando de crianças pequenas,
Depois, atingindo um avanço, o psicopedagogo para auxiliá-lo na quanto à alfabetização, e o professor de educação física entrando aí na parte do brincar, estimulando o brincar e futuramente as atividades físicas maiores, esporte, etc. Então, metodologia de tratamento. As mais utilizadas, existem várias, tá? As mais utilizadas são fundamentadas na ciência comportamental. A ciência comportamental é baseada no Skinner, estímulo-resposta. Só que não se trabalha só toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Existe aí uma mediação também mais construtiva. ABA tem sido a metodologia, ela foi desenvolvida no Canadá. Ela é a metodologia mais utilizada nos Estados Unidos como forma de tratamento pela sua eficiência. PIT, ela foi desenvolvida na Califórnia. Não posso me empreender aqui. O sono regular e a inclusão. Bem se sabe a importância do papel da escola no desenvolvimento da pessoa com autismo. Eu acho que eu pulei alguma coisa. Não. Bem se sabe a importância do papel por terapeutas. Falando-se da intervenção terapêutica. A intervenção terapêutica, ela pode acontecer em clínicas, né, consultório, elas acontecem em centros de atendimento educacional especializado e escolas também. Não, escolas não. Nós temos até o profissional que é o professor especialista em educação especial, que dentro da escola ele pode fazer um trabalho também terapêutico. Então veja bem, o papel da escola. A escola é importante em todos os aspectos, porque é o primeiro passo que a criança tem contato com o mundo externo quando sai do seio do ambiente familiar. E para o autista não seria diferente. Você vai trabalhar a inserção social dele, o relacionamento dele com outras crianças e falando da educação infantil, professores que atuam de 0 a 3 anos, de 1 a 3 anos, a importância da observação desse professor em relação à criança até os 3 anos, porque o autismo geralmente é diagnosticado de 2 anos e meio até 3 anos. Se você observa que o seu aluno de 3 anos, ele ainda continua brincando sozinho ao longo de um ano letivo. Ele está na rodinha, mas ele não se interessa pelos coleguinhas. Já está na hora dele estar se interessando. Chega para o coordenador, orientador pedagógico, coloca essa tua observação. Essa observação vai passar pela equipe da escola e, se persistir esse comportamento, os pais serão chamados na escola e serão orientados a procurar um neuropediatra ou um especialista. Tamanha a importância. Inclusão, não se fala hoje de educação regular ou de educação sem se falar de pessoas com necessidades especiais, principalmente autista. Tem tarefas e funções. Ensina-me como executá-las. Mostre-me o princípio, o meio e o fim, para que assim eu possa me organizar, me estruturar. Preciso de rotinas, possuo habilidade, porém não sei onde, como, onde e quando usá-las. Organize meu mundo para que eu possa me organizar. Obrigada a todos. Passo a palavra para o José. Está aqui agora, da nossa experiência, né, de família, tem o Isadora está aqui, vovó Seni, né, como é essa coisa de você ter em sua família um anjo que Deus te manda, né? Como é que é
receber um anjo em casa. Tem várias pessoas aqui que têm essa experiência e a gente... Como é que isso, na verdade, dentro do que Rosângela vai falar um pouco, e tentar também, não é palestra de depoimento, esse tipo de coisa, é tentar passar um pouco da experiência de convívio, disso aí. Depois a gente vai tomar rápido um café e passar um filme muito legal. Eu queria que vocês vissem esse filme, porque esse filme ele tem uma abordagem muito interessante de o dia a dia de uma família com um filho autista, um filho especial, e depois algo que acontece na vida deles que pode acontecer na vida de qualquer pessoa e que muda a trajetória, né? Muito bem. Eu conheci um pai autista chamado Pedro Paulo. Ele é um cara inteligente. Ele foi presidente da Associação Pais de Autistas do Rio de Janeiro. Hoje ele está morando em Curitiba. E foi uma das primeiras pessoas no Rio que eu tive contato. E ele me disse assim, quando ele viu a foto do meu filho, ele falou assim: Deus fez um trato com essas crianças. Ele deu a elas o autismo, mas deu a beleza para que a gente pudesse tratar com elas. Então, eu não conheço uma criança autista feia, são todos lindos. A minha ideia aqui é passar um pouco do que a gente começou a compreender nesse contato com o nosso filho, de como é se relacionar com o diferente, né? O diferente que, no fundo, ele tem algumas necessidades especiais, habilidades especiais que a gente precisa aprender a entender, né? E como você já tinha dito, a gente quer sempre que os nossos filhos nos amem daquela maneira mais efusiva, mais clara, mais declarada, né? Vem dar beijinho, vem abraçar. E, em geral, a gente não tem isso como pai de um autista. Mas eles, em troca, nos fazem aprender a amar de uma maneira mais intensa, mais virtuosa, né, digamos assim. Como eu falei no início, né, essa fita fita da conscientização sobre o autismo, já criada há muitos anos, ela é formada por um quebra-cabeça por causa do grande mistério que envolve o autismo até hoje, né? O espectro autista, como é chamado hoje, porque não é só o autista Kanner, aquele inicial lá que estava do outro lado do espectro. Hoje síndrome de Rett, Asperger, vários outros transtornos do comportamento, transtornos do desenvolvimento são classificados pelo espectro autista. Eu até digo que eu tenho alguns amigos do trabalho que são autistas e eles não sabem. Mas é natural hoje que esse espectro serviu muito para que a gente pudesse olhar todos os casos. Começa quando eu digo: o que meu filho tem? Eu vivi isso. Vivi isso há 15 anos atrás, 14, quando o Marcos não falava, não fazia um monte de coisas e a gente não sabia, não corre para lá, pergunta a alguém que sabe, né? E aí começa uma série de coisas, né? Você fala com uma pessoa, a pessoa: ih, esquenta disso não, vai falar, fulano de tal falou com 5 anos, Beltrano falou com 4, né? São aquelas pessoas que querem ajudar, mas que no fundo estão te dando um caminho errado, né? O caminho certo é, o mais cedo que o seu filho apresente qualquer coisa que o seu outro filho, ou que o seu sobrinho, ou que alguém que você conhece não apresentou, procure um especialista. Vai para a escola, vai melhorar. A escola mágica, a escola faz de tudo, né? A escola é fantástica, mas quando existe anormalidades ou dificuldades, como Rosângela citou, a escola sozinha não pode corrigir, ela vai precisar de outras intervenções. Então, você pode até experimentar botar ele no pré-escolar, botar nas primeiras fases da escola, mas se isso
não continuar desenvolvendo o seu filho. Isso um professor consegue ver bem. Ali os profissionais, a gente também tinha um professor que faz esse papel de hoje são preparados, muitos professores às vezes ajudam a fazer o diagnóstico do seu filho, seja diagnóstico de uma deficiência visual, auditiva e até comportamental. Então, a escola ajuda, mas não resolve. E o que a gente pode fazer? Na verdade, esse tempo de convívio, de 15 anos, né, com uma criança especial, uma criança que é um pouco diferente dos outros, a gente aprende coisas, né? Então, daí eu trago um pouco da minha experiência, do que eu aprendi, não só lendo, indo a congressos, aconselho também a participar. A informação é a arma mais poderosa que a gente tem, ainda mais hoje nos tempos de internet, tempos de coisas desse tipo. Então a gente pode estar sempre conhecendo. E aí tem uma série de coisas, né? Em geral, aquilo que o Rosana falou, o autista, ele parece um ser egoísta, que ele quer que você faça tudo para ele. No começo ele te pega pela mão para ir lá você fazer. Na verdade, é uma dificuldade dele de diferenciar você dele, né? Esse limite começa aí. E a contramedida é você não fazer isso. Marcos quer água, quero água. Ele vai você, ele fala, você. Não, ele vai você. Fica nesse ping-pong. Você tem que ser insistente para que ele pegue e faça as coisas. E depois eles gostam de fazer as coisas, porque eles se organizam. Você dá atividade para eles, vão gostar, né? Tem casos de algumas empresas do mundo já que estão contratando autistas para determinadas atividades, que eles são perfeccionistas, então eles vão fazer e fazer bem. A criança autista sente ou vê as coisas de uma outra maneira, mas não é errado, só é diferente. Então a gente, quando passa a compreender isso, a gente passa também a tirar mais dele. A Temple Grade, que é uma autista famosa, que ela tem alta funcionalidade, ela tem até pós-doutorado, mas ela continua dizendo, eu sou autista. Quem teve a oportunidade de ver o filme dela, não dava para passar 2 filmes aqui, mas é outro filme fantástico. Ela chega um momento da vida que ela viu, eu preciso dizer para as outras pessoas que eu tenho uma dificuldade, que se eu não disser, as pessoas passam por cima de mim. Então ela tinha dificuldade de passar naquelas portas automáticas que abrem. Acho que até tem muita gente que tem essa dificuldade, escada rolante, porta automática. Então ela parava na porta e ficava, não ia, e não entrava no lugar, ou entrava atabalhoada. Um dia uma pessoa estava entrando e ela resolveu falar, você pode abrir a porta para mim porque eu tenho dificuldade? E a pessoa fez isso, e a partir daí ela nunca mais deixou de dizer que tem uma limitação para coisas e para outras não. Então eu acho que isso é importante. Se você é pai de uma criança autista, em determinado momento faça essa intervenção para que a relação melhore com uma outra pessoa. Não é problema nenhum dizer meu filho é especial. Eu não tenho nenhum problema em chegar com uma outra criança que não está sabendo brincar com meu filho e dizer, olha só, ele não fala, mas ele gosta de brincar. Essas intervenções são importantes. Falem com mais baixo. Eu, por exemplo, sou terrível, grito, né? Essa origem italiana de gritar, parlare. Mas eu aprendi, pode ser que não seja o exemplo melhor, mas que o resultado melhor acontece quando você fala em um tom mais baixo e assertivo, sem ficar repetindo, né? Faz isso, fulano, faz isso, e tu vai fazer. Fala uma vez e espera, porque a resposta deles é diferente. Ele faz o que a gente chama de uma compilação num tempo diferente. Mas ele vai atender, ele vai te escutar, né? Porque a resposta sensorial dele,
Às vezes ele está dando atenção a outro sentido naquele momento. Nós temos aquela capacidade de dar atenção a muitos sentidos. Eu estou escrevendo no computador, falando no telefone, comendo alguma coisa. Eles não, eles gostam de fazer uma coisa de cada vez, né? Por quê? Por causa da hipersensibilidade. Ironia não funciona com autista, porque eles não têm a capacidade, também ainda, talvez por causa do transtorno, de entender. Então, caras e bocas não funcionam. Não adianta olhar com uma cara de zangado. Ele pode rir na sua cara, ou às vezes uma ironia mesmo, aquela cara, né? O Stephen Schwartz, um autista famoso também em termos de autofuncionalidade, ele perdia os empregos dele porque ele não dizia que ele tinha um problema e as pessoas no trabalho dele faziam ironia com ele e ele acreditava. E ele acreditava às vezes num sarcasmo, uma coisa desse tipo. E aí o que acontecia? Ele ficava mal visto e tudo mais. Ele passou também a ser mais feliz quando ele falou: olha só, não entendo isso que você está falando. Talvez ele não goste de ser tocado. A experiência entre o Marcos, que tem hora que ele gosta de um abraço, tem hora que não. Tem hora que ele te empurra. A Temple Grade dizia que ela não gostava do abraço porque tem gente que abraça muito apertado e gente que abraça muito fraco. E ela queria um meio termo. Isso é verdade, é igual aperto de mão. Tem aquele cara que dá aquele aperto que quebra os ossos, né? Está doendo até a mão. E tem aquele que aperta assim, só te dá os dedinhos para apertar a mão. Tem gente que detesta um aperto de mão e outro não. Agora, a Temple dizia que tinha uma tia gorda dela, muito gorda, que esmagava ela, e que ela detestava. Quando vinha aquela tia, ela já corria dela. Quando ela cresceu, ela desenvolveu uma máquina do abraço, que ela entrava dentro e abraçava ela. Isso porque acalmava ela. Então ela precisava do abraço. Só que o problema era a intensidade de cada abraço. Então, pergunte, né, para aquele que entende, você pode perguntar: posso dar um abraço? Posso dar um beijo? Ou então, Marcos, me dá um abraço, me dá um beijo. Se ele quiser, ele vai dar. Se não quiser, não dá. A criança autista não tem intenção de incomodar. Às vezes a pessoa fala: que garoto mal educado, que garoto ele é insistente, ele é isso, ele é aquilo. Na verdade, ele não tem essa noção. Você precisa ir aos poucos ensinando. Marcos tem mania de pegar o seu refrigerante e beber a sua bebida, né? Uma criança com mais facilidade de você ensinar, você vai chegar num determinado momento e vai falar para ela: olha só, o meu você não pega, você tem o seu, mas para ela isso demora mais tempo, até ela saber o limite do outro, né? Às vezes, então, muitas crianças autistas, ou até já com aspas de que é de alta funcionalidade, elas são invasivas para os outros. Como que cara é abusado, hein? Não é, é que ele não entende o limite do outro da mesma forma que a gente entende. Então, e também o proibido, para ele, as regras não vêm tão fáceis quanto para uma criança normal. Ou não é mal educado, a dificuldade da regra que é maior. Toda criança tem dificuldade quando chega às regras, a gente sabe disso, né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, isso é assim, isso é assado. A gente vai transgredir essas regras, né? Mas para eles, a explicação do que não pode ser feito às vezes é mais complicada, né? Por que não pode ficar pelado? Por quê? Mas é tão bom. Você vê, estou vendo agora recentemente um caso de uma praia aí de nudismo no Brasil, que eles querem fazer um balneário de frente para a praia. Os nudistas estão reclamando: vou acabar com o nosso barato aqui. A gente fica
a vontade aqui e agora vão fazer um balneário, só se for balneário de gente que também pratica o naturalismo. Por quê? Estão acostumados com o naturalismo. Então, mas na sociedade a gente precisa usar roupa. Todo meu filho não pode sair pelado pela rua, não dá. Então é uma regra que é difícil, mas que você tem que fazer, apesar de ser bom, né, para alguns. O que a gente pode fazer, né? Nessa experiência, a grande dificuldade para o pai do autista é que a gente não é super-homem, não adianta. Quem viu o filme Meu Filho, Meu Mundo, o filme que passou no passado, é o pior filme que possa ser para a vida de alguém. A gente acha que quem tem um filho especial tem que ser igual aquela mãe que conseguiu tirar o filho do autismo no braço, amar, foi lá, mergulhou e a realidade não é essa. Nós não somos super-homens. A gente falha, tem hora que a gente perde a paciência, dá vontade de dar uma bolacha, tem hora que a gente não quer aquela reflexão em cima da gente, tem hora que a gente está cheio. Isso é natural? É natural, né? Ainda bem que Deus te deu essa capacidade de ficar com o saco cheio, porque senão você ia ficar um maluco, entendeu? E a gente precisa extravasar. Então a grande dificuldade é ocupar essas crianças, né? Porque elas não se organizam por conta própria. Ou você cria uma rotina e que elas se ingressam bem nessa rotina, ou você vai ter algumas atividades ou bota uma pessoa acompanhando ela para fazer essa rotina. Mas o ideal é que você descubra pontos de interesse e que aí essa criança vai poder passar tempo fazendo essas coisas. Tem crianças que gostam de pintura. Marcos adora computador, não sei porquê. Ele adora computador. Ele liga o computador, bota um joguinho, e às vezes passa 4 horas e descobre as coisas sozinho. Vai lá mexendo. Tem jogos próprios, né? Hoje já tem um pai de um autista que fez um jogo muito bacana chamado Zack Browser, que é um navegador de internet que você pode jogar, pode ver filmes. Em geral, essas crianças gostam muito de ver filmes, né, da Disney, filmes. Então, tem atividades, né, muitas atividades. Você só deve evitar as atividades que sejam atividades que não são construtivas, né? Ele ficar batendo uma pedra no lugar o dia inteiro, não adianta. Ele ficar rodando uma rodinha, não adianta. Tem que ser construtiva, tem que ajudar no desenvolvimento, ou de alguma forma, né? Por isso que a gente pode buscar, além disso, você não vai olhar Pedro ali, porque daquele professor lá do Rio de Educação Física Adaptada. Não, mas eu não deu tempo de tirar, uma das melhores coisas para uma criança autista são atividades físicas, porque as atividades físicas elas têm 3 fatores importantes. 1, trabalho da saúde, óbvio. 2, trabalho anormalidades, déficits e coisas que elas têm, hiperatividade, déficit de atenção, equilíbrio emocional. E a terceira coisa é que entretém. Ela vai estar fazendo algo e que às vezes ela gosta tanto que vira até um profissional naquilo, né? Então, tem vários tipos. Marcos gosta de nadar. A Rosângela está fazendo um ótimo trabalho de natação adaptada por ele. Veio aqui no Fluminense nadar, né? Já dá umas braçadas do olho, é rápido. Poderia ser um nadador até profissional, se ele gostar, né? Então, a escolha dessa atividade é complicada, porque você não pode chegar, vai jogar bola. Se não gostar de futebol, você vai ficar a vida inteira jogando a bola para ele, mal te retornando, né? A gente sabe disso, né? Então, a coisa é assim, você não pode, você tem que descobrir essa atividade que ele gosta. Bom é musicoterapia. Chega lá, agora fica com o ouvido tapado o tempo inteiro. Bom nada, bom para você, mas para ele não é. Mas a música é bom para os autistas, eu li isso no lugar. Se ele gostar, sim.
Tá ótimo, excelente. Bom, também o que vem sendo fantástico é a terapia com os animais. Também a outra que depende se o seu filho gosta de animal ou não. Se gosta da aproximação. Tem animais que são fantásticos, eles não são invasivos, né? Você tem que se aproximar dele. O cavalo, por exemplo, ele é assim. Você se aproxima, você toca e ele está lá dele, né? Ernesto tem essa experiência com a ecoterapia que é fantástica, traz benefícios incríveis. Mas se seu filho tiver pavor de cavalo, e você fizer várias tentativas e ele não conseguir, não insista, porque aquilo vai ser um monstro para ele. Marcos adora cachorro, à distância. Eu tenho 2 cadelas Golden Retriever, que são das melhores, igual aquela ali. Ele adora as cadelas já conhecem ele, mas solta ela, ele dispara. Agora, ele já abriu a casa, lá onde elas ficam, uma área grande, ele já abriu o portão e foi até lá dentro, e elas ficaram olhando para ele. Chegaram nem dar uma lambida nele. Então, assim, esse tipo de coisa não adianta. Isadora uma vez falou assim: pai, que tal a gente prender Marcos com o cachorro? Ele vai acabar se acostumando. Não dá para você fazer isso. Até que você gostaria de fazer, mas não dá. Golfinho, para quem tem dinheiro, mora em Miami, talvez, dizem que é fantástico, né? Não é a nossa realidade. Talvez aqui no máximo outro copiosa. Luta do dia a dia. Todo mundo que tem um filho especial, seja autista ou não, sabe que a luta do dia a dia está aí. Alimentação, eles não comem qualquer coisa. Marcos, se você pegar uma chocolatada e botar outra, ele não toma. É só todinho. Se todinho mudar a embalagem, já fica difícil. Pão, ele gosta de comer pão, mas você tem que fazer o pão de um jeito que é uma arte. O pão tem que ser aquecido, vira para lá, vira para cá, tira o miolo, não sei o que, aí faz uma expressão, olha assim, te devolve, não gostei. É uma exigência terrível. E fora que eles comem coisas que não são saudáveis, eles gostam de gorduras, coisas crocantes. Alguns são obesos por causa da não tem limite de comer. Às vezes a medicação também faz ele comer mais, os que tomam algumas medicações. Tratamento médico é outro problema. Você levar no dentista, levar no médico, tirar sangue, você acaba tendo que fazer uma contenção, ou como quando é do tamanho de Marcos ou de Zé Pedro, você tem que dar alguma coisa para pagar o garoto, porque senão a força dele, Marcos, por exemplo, precisa de 5 ou 6, né? Aí tem uso de toalete, que é outra dificuldade. Às vezes ele faz no lugar certo, às vezes não faz. Aí você não entende por quê. Eu já no passado comprei até livro lá de fora, especialista em tentar explicar como usar. Tá? São mil dificuldades, né? Fuga, às vezes quando seu filho cisma abrir o portão e ir embora, você, cadê ele? Né? Então às vezes você acaba transformando, ou fica no dilema: faço meu filho independente para ele na rua, ou crio uma fortaleza da minha casa, né? Autoagressão, às vezes ele se agride, pode estar dentro desse descontrole emocional, não tapas, se morde, Marcos morde a mão, gosta de morder a mão dele, dá tapa na nuca assim, fica fazendo isso. Tem casos graves de autoagressão, crianças que estão cabeçadas na parede, descolam a retina, quebram o braço, tem traumatismo. São os casos lá naquela faixa azul que você não mostrou mais grave. Transtornos obsessivos, isso aí então é terrível, porque Marcos adora quadro. Ele vai na casa de mamãe, pega um quadro, anda com aquele quadro para lá e para cá. Marcos, devolve o quadro. Cadê que devolve? Você tem que levar o quadro para casa, depois eu devolvo o quadro. Aí depois passa esse relógio de parede, né? E é inexplicável. O que você faz é tentar redirecionar para outra coisa. Estereótipo, a coisa de ficar com a mão assim, bater palmas, tem muito, é normal. Comunicação, isso é o mais difícil. Isso, para mim, é um nirvana de quem tem um filho autista conseguir estabelecer uma boa comunicação.
porque é onde você pode explicar, é onde você pode contornar, modificar. Marcos melhorou muito quando ele passou a ter uma compreensão melhor. Então eu posso fazer um desvio de rota, ou seja, estou dando uma volta de carro, digo, vou para casa, ele me pega no pescoço, não vai, não quero, não quero. Aí eu falo, Marcos, nós vamos dar mais uma voltinha, depois a gente vai para casa. Aí dou mais uma voltinha, vou para casa, tranquilo, que beleza, que maravilha. Então, se você tem um filho especial, acredite que sempre tem possibilidade de melhorar a comunicação, seja simbólica, com cartões, seja comunicação gestual. Eu, na época que o Marcos não falava nada, até Libras, fui fazer curso de Libras, porque eu achava que ele ia entender melhor Libras. Sexualidade, não adianta que vem, e vem forte. Tem que saber canalizar para não se tornar uma hipersexualidade, procurar um médico, um terapeuta. Não adianta, é natural nele, é natural em todo mundo e isso vai acontecer. Aí é um dilema, é difícil, mas é algo que você vai ter que procurar compreender e entender bem como acontece no seu filho. Independência também é o que toda a gente não vive para sempre. Obrigado, filho. A gente não vive para sempre. A gente sabe que a ordem natural é ingrata. Morremos antes dos nossos filhos. Ainda bem que essa ordem é essa. E quando acontece o contrário, a gente fica despedaçado. Mas tudo que a gente pretende e quer é dar mais independência para eles. Eu acho que isso é uma coisa que mais preocupa uma família de uma pessoa especial. Preciso deixar meu filho mais independente para quando não estiver aqui. Porque eu posso ter a ajuda de um irmão, mas você não pode obrigar os seus filhos a cuidarem do seu outro filho. É um fardo muito grande, pelo menos que eles tenham essa consciência no futuro. Sim, mas você não pode chegar e dizer, olha só, você vai cuidar dele, hein? Quando trata bem ele, você vai cuidar dele. Não pode ser assim. Tente o máximo fazer ele ser independente e até trabalhar. Dá para fazer isso. Sempre há atividades, né? O Centro Sullivan, que é onde o Marcos estuda lá no Rio, eles tentam integrar crianças em atividades de trabalho, baseado no Sullivan do Peru, que hoje tem convênio com bancos. E olha, não é caridade não, hein? O que eu falei, tem crianças no Peru, por exemplo, eu vendo algumas pessoas que foram na Cláudia, viu naquela palestra eu esqueci o nome dela, da diretora do Centro do Peru, né? Ela fez um trabalho excepcional. Olha, dá vontade de chorar. Tem autistas sustentando a família. Acredite, famílias pobres, que a criança está empregada em bancos, fazendo trabalhos burocráticos, mas que precisam de atenção e precisão e que pagam o custeio da família. Bom, mas disso tudo, a grande verdade é que se você não tiver muito amor, paciência, esse é o remédio para qualquer família, para qualquer casa, porque a gente vê casos, né, mães, pais que não aguentam, enterram filhos ou doam para instituições que pegam crianças abandonadas, fazem esse tipo de coisa, né? Mas se você tem um filho especial, cultive esse amor grande, pense nessa dádiva de Deus, que eu acredito muito, né? Eu sempre falo, não é só por ser espiritualizado ou não, mas não foi à toa que veio para você, não foi, com certeza não foi. Marcos hoje tem 15 anos, essa é a foto dele mais atual, né? E a gente tem essa experiência, a gente sabe o quanto ele fez a gente crescer na vida, quando a gente se modificou. Eu vejo a maturidade dos meus filhos, da Dora, Mateus, a
preocupação que Mateus tem, a forma com que ele enxerga as coisas, a pouca futilidade que ele tem. Então, isso tudo faz a gente crescer, né? Então, é isso. Eu sintetizo essa minha fala com esse pensamento, que hoje é o dia da gente dizer que a gente os vê e os reconhece, tá? Que eles não estão no mundo separado, estão no nosso mundo, a gente vê e os reconhece, tá? Eu termino aqui.